Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desragadas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Pai, em tua
mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas
com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote,
saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira. Estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um discípulo dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus!
e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Ora, ora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele diz. Pilatos respondeu. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante,
o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade una os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo
testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
a igreja celebra o seu segundo dia deste tríduo pascal, o segundo dia, gesto profundo do amor de Deus por nós, porque o que nós estamos acompanhando nesses dias é a revelação do amor do Pai pela sua humanidade, pelos seus filhos. E hoje nós entramos na natureza e na intimidade de toda a revelação. Por isso que nós tínhamos que tirar as sandálias do nosso coração, tirar as sandálias dos pés, aproximar com muita reverência, porque nós estamos diante de algo essencial, íntimo, que toca a essência, que está para além da estética, para além das aparências, para além das formas. Nós estamos, o crucificado é a visibilidade do amor, daquilo que sustenta o amor. Se existe fé, é porque existe o crucificado. É o crucificado que sustenta homens e mulheres de fé. A cruz é a essência da esperança, do amor, da fé, de tudo aquilo que é belo, bom e verdadeiro, é sustentado pelo sacrifício, pela cruz, é a fonte, é o ápice de tudo que Deus, ao longo de toda a história, revelou à humanidade. Tudo, aqui está a sua síntese e a sua fonte. Olhando somente esteticamente, nós teremos a mesma impressão daquilo que está em Isaías 53, todos olhavam e queriam tirar os olhos, torciam-se, porque é feio demais. Mas nós estamos diante do ápice da revelação, do ápice do amor, do ápice da verdade, do ápice da esperança. E se nós quisermos ser de fato luz para este mundo tão confuso, levar a verdade, a vida, nós precisamos nos reconciliar com o crucificado. Reconciliar, nós temos que beijar, nós temos que abraçar esta revelação que está para além de tudo aquilo que a humanidade pôde colher com sua razão ou intuir com a sua razão. Não dá para compreender, não dá e não é para ser compreendido, é para ser abraçado e amado e imitado. Queridos irmãos, nesses tempos difíceis, você que está vivendo em casa, não tem explicação, é fé. Aliás, é aqui que nasce a fé, aqui que está a semente da fé. E se você ainda não abraçou a cruz, e é bem concreta a cruz, são as dificuldades do dia a dia. Se você ainda não abraçou a cruz e foge da cruz o tempo todo, você está longe de ser um homem e uma mulher de fé. Você está longe de ser um homem ou mulher de esperança. Porque quem espera já abraçou a cruz. Porque custa. Este é o custo. Este é o preço da esperança. Este é o preço da fé, este é o preço do amor. Eu sei que é difícil,
Eu sei que é difícil, não é natural, não é espontâneo. Nem os bons querem, e nem os bons perseveram diante da cruz. Todos fogem, todos dão um jeitinho de colocá-lo de lado, de não abraçá-lo, de não beijá-lo e de não amá-lo. Eu sei que é difícil, mas alguém precisa continuar a história daqueles que nasceram da cruz, de cristãos autênticos. Alguém precisa portar a tocha da fé verdadeira, da esperança verdadeira, do amor verdadeiro. Não tem como aqui não pensar na Virgem Santíssima, que foi fiel até o fim, que ficou até o fim ali, sustentando o sacrifício do seu filho. Queridos, essa história não está no passado. Este mistério tem que se tornar presente, presença, porque senão não haverá esperança, não haverá amor verdadeiro, serão relações falsas, superficiais. O mundo tem sede daqueles que amam, que esperam e que creem, como Maria, que foi fiel até o fim. Eu não estou dizendo que nós não possamos ter momentos de querer fugir da cruz. Todos nós passamos por crise, mas hoje é dia de nós reconciliarmos com a fonte da esperança, com a fonte do amor e da fé, que é o sacrifício, a cruz, bem concreta, como nós víamos ontem, em casa, aquele sangue do Cordeiro que era passado nos umbrais, aquele sangue passado nas casas, remete ao sacrifício de nosso Senhor, porque se não houver pessoas que se doem, que assumem de fato ser o outro Cristo na terra, isto é, cristãos, não terá redenção para o mundo, será uma ficção, uma belíssima história que está nos evangelhos. Nós temos que transportar este mistério do Calvário para a vida, para no seio das famílias, das relações. Chega de superficialidade. Nós precisamos, é o momento. O nosso ego não pode prevalecer. Aqui está o destruidor de egoístas, o destruidor de toda uma maldade. Aqui está o remédio para a cura de uma humanidade que está esquecendo da sua natureza belíssima, da sua alta vocação, que é amar, que é esperar, que é ter fé. Aqui está o lugar, é o Calvário, é a cruz, onde se gera homens de esperança e de fé, mas não simplesmente de forma romântica e sentimental, mesmo que a liturgia hoje nos leve a ter sentimentos,
Eu estou falando de uma cruz concreta, do dia a dia, onde nós temos que morrer, perder, porque se nós perder, como diz o Senhor, quem perde a sua vida por mim, encontrará, renascerá. E Jesus, ele procura, ou melhor, Deus Pai, hoje, procura corações, como o coração de Nossa Senhora há 2000 anos, para que diga: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque, queridos irmãos, nós ouvimos muitas coisas nesses dias, tanta confusão, pelo que estamos vivendo, nossos sofrimentos concretos, por conta dessa virose, que tem um alto poder de propagação e assusta. Nós estamos vendo várias interpretações, até mesmo como consequência de nossos pecados, ou lançando a culpa em governos, em pessoas. Mas para além de tudo isso, até mesmo para além de uma visão de um Deus que castiga, por consequência dos pecados, para sermos mais profundos na nossa interpretação cristã, queridos irmãos, todo sofrimento nesta terra, toda dificuldade que estamos vivendo dentro de nós, se nós crermos e deixarmos que o Pai nos conduza e abracemos esse sofrimento como graça, se nós crermos de fato, nós podemos olhar para cada dor, cada sofrimento e ver a face de Jesus crucificado, porque o sacrifício de Jesus não pode parar, é uma instituição perpétua. Este amor, ele deve continuar em cada geração. Em cada geração é necessário pessoas que transfigurem o sofrimento e reconheçam em cada sofrimento a face ou as chagas de nosso Senhor. Reconheço ali o sinal do crucificado, as pegadas de Jesus crucificado em nossa vida. Mas muitas vezes nós olhamos para o sofrimento e vemos: é maldição, é feio. E ele diz: sou eu que estou aqui e não sou amado, não sou reconhecido, sou eu. Se vocês quiserem ser meus discípulos, abracem-me, reconciliem-se comigo que estou dentro de vós, em cada sofrimento, em cada perseguição, mas não sou reconhecido, não sou amado. Este é o drama de Deus, é a dor de Deus. E não reconheciam a face do amor salvífico de Deus, não reconheciam a face do Messias Redentor. Nós precisamos fazer como Maria, e reconhecer, e permanecer de pé, e abraçar, e beijar as chagas redentoras, criadoras, as chagas que de fato salvarão. Mas nós estamos fugindo da cruz, estamos desesperados de medo, enquanto que Ele está: eu estou aqui no meio de vós. Então hoje é o dia de nós olharmos para cada dor, cada sofrimento, e reconhecermos ali a face crucificada de Jesus. Mas padre, isto é loucura? Sim, é a loucura da redenção, é a loucura da cruz, que assumiu
as nossas dores, que assumiu todo o sofrimento, como nós lemos, todo o sofrimento foi assumido por Cristo. Ele assumiu, não está ao nosso lado, não está fora de nós, Ele está dentro de nós, sofrendo conosco. Em cada pessoa que morre, Jesus morre com ela. Como não recordar aqui aquela, uma história, se eu não me recordo bem, de um pastor protestante no campo de concentração, que ele via os horrores das mortes de tantos inocentes, um a um sendo executado, e começou a execução de crianças inocentes, aquela fila, e um a um, com uma bala na testa, um a um, e ele gritava e dizia: por quê? Onde está, Senhor? Por que nos abandonastes? Onde está o Deus da vida, da esperança e da fé? Como pode? Nos abandonaste, Senhor? Onde estás? Um a um, um a um. E no final de tanto horror, de tanto sofrimento, Deus fala ao coração dele: eu não estou do lado e não estou distante, eu morro com cada criança que morre, cada pessoa inocente que morre, eu morro com ela, eu estou nela, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Este é um mistério desse segundo dia, queridos irmãos. Este é o mistério. Ele está conosco e com aquele que sofre. E se aquele que sofre reconhece a sua face, ele será ressuscitado no terceiro dia. Mas hoje nós estamos vivendo esse mistério do Filho de Deus que assume a dor e transfigurará esta dor e esta morte. Então, cantemos, beijemos, abracemos, não tenhamos medo da cruz. Eu sei que é feio, não é espontâneo, mas creiamos que aqui está a beleza, aqui está a essência da fé, a fonte da fé, da esperança e do amor, e este é o remédio que a humanidade precisa para renascer e ressuscitar. Cantemos novamente e reconciliemo-nos com este mistério e este amor que se faz cruz, para que nós sejamos curados e todas nossas misérias sejam transformadas. Abracemos este mistério e que nós possamos ser na vida a face de Jesus crucificado, para levar luz, vida, esperança e fé a tantas pessoas que não creem. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós O vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Que dissestes: o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Que vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha sobre o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a verdadeira fé e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
teremos agora a comunhão, tá bom? E podemos fazer uma fila no corredor central. A comunhão já está vindo e depois podemos adorar e beijar o Cristo Jesus. E o padre está atendendo confissões também.